Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 26. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 26. Nós vamos aprender aqui acerca da alegria pela entrega à causa de Cristo. A alegria pela entrega à causa de Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 26. Diz assim o texto sagrado: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo, mas proclamam por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas o que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Me alegrarei porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, ou que não serei decepcionado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra nessa manhã, que você seja fortalecido e seja edificado. Eu estive pregando no início do mês a carta aos Filipenses, introduzindo essa carta, falando um pouco do capítulo 1, a partir dos versículos 3 ao versículo de número 11. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais os versículos seguintes, que pega o versículo 12 e o versículo 26. Nós aprendemos que a carta de Paulo aos Filipenses ela foi escrita enquanto ele estava encarcerado em Roma, ele estava numa prisão. Mas mesmo em uma situação muito difícil, Paulo ele expressa a sua alegria pelo progresso dos filipenses, pelo progresso da obra de Deus na vida dos filipenses, mas também o seu afeto, o seu profundo amor por eles. A alegria ela é o tema central dessa carta, aparecendo pelo menos 16 vezes ao longo de toda a carta. Mas essa alegria, ela não é qualquer tipo de alegria. Ela é uma alegria que vem do Espírito Santo, é fruto do Espírito. E ela se mostra em ações de generosidade, em comunhão com os nossos irmãos, em oração, súplicas, em ações de graças e em um trabalho que dá frutos para a glória de Deus. John Piper, quando esteve aqui no Brasil, ele disse que uma vida que não é desperdiçada é aquela vivida para Deus, que encontra toda a sua alegria nele. Nós não desperdiçamos a nossa vida quando nós encontramos satisfações nele, encontrando nele o verdadeiro motivo da nossa existência e por isso nós nos dedicamos à sua obra. Mas quando nós buscamos os prazeres desse mundo, em vez de buscar a Deus, nós estamos desperdiçando a nossa vida. Essa é a lógica do John Piper. Então eu pergunto para vocês que estão aqui, você tem desperdiçado a sua vida nesse mundo? Se a sua resposta for sim, então hoje você precisa se voltar para Deus, você precisa rever os seus conceitos e se voltar para Deus,
Porque não existe alegria fora de Cristo, não existe satisfação verdadeira longe de Deus e fora dos propósitos de Deus para a nossa vida. E a igreja de Filipos, ela estava muito ansiosa. Esse é o contexto da carta. Qual era a preocupação deles, a ânsia deles? Eles estavam ansiosos sobre o que aconteceria com Paulo na prisão. Paulo estava preso. O que vai acontecer? Ele vai ser executado? Ele vai ser condenado? Ou ele vai ser solto? Ele vai responder em regime semiaberto? Como é que vai ser isso? Havia essa preocupação, e essa é a razão de Paulo escrever esse capítulo, para compartilhar com eles as circunstâncias da sua prisão. Mas o apóstolo Paulo, em vez dele demonstrar uma expressão de frustração, de pessimismo, há um entusiasmo nas suas palavras. Há muito entusiasmo. Há muita alegria na sua fala. Há muita satisfação em Deus, em Cristo, nas suas falas, ao relatar as suas condições na prisão. A prisão, que parecia para os filipenses representar uma tragédia, tanto para o apóstolo Paulo como para o evangelho, na verdade, não era o que mais estava preocupando o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro. Será que essa prisão, ela representa uma tragédia mesmo? Uma tragédia para o grande missionário de entre os gentios? Ou uma tragédia para o avanço do evangelho? Essa era a preocupação que dominava o coração deles. Mas em vez de focar no que aconteceria com ele, Paulo, ele direciona toda a sua atenção para uma questão muito importante, não para ele, mas para uma que faz toda a diferença na vida de todo servo de Deus, de toda serva de Deus. A preocupação e o foco de Paulo é que mesmo na prisão, o evangelho continuava prosperando. Como a causa do evangelho seria afetada com o que aconteceria com ele? Mas ele diz, a resposta dele é algo que nos surpreende. Mesmo na prisão, o evangelho prospera, filipenses. O evangelho não está preso, o evangelho está avançando. Portanto, nos versículos 12 ao 18, Paulo fala sobre o progresso do evangelho, e nos versículos 19 ao 26, ele expressa a sua esperança de livramento, mas sempre com um foco em engrandecer Cristo em sua vida, quer pela vida ou quer pela morte. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês é que as dificuldades da vida jamais devem roubar a nossa alegria, a alegria de um servo e de uma serva de Deus pela sua entrega à causa de Cristo. E por que não deve roubar a nossa alegria pela entrega à causa de Cristo? Porque o Senhor usa as dificuldades da vida como verdadeiras oportunidades. Eu repito, nós não podemos deixar que as dificuldades da vida roubem a verdadeira alegria do nosso coração, porque o Senhor usa as dificuldades da vida como oportunidades. E existem duas grandes oportunidades que Deus usa em meio às dificuldades que enfrentamos na nossa vida. Portanto, em primeiro lugar, Deus usa as dificuldades da vida para o avanço do evangelho. É o que diz o versículo 12 ao versículo 18. O evangelho ele estava avançando apesar das prisões de Paulo. E Paulo está tranquilizando os filipenses, dizendo que o que aconteceu com ele não parou o avanço do evangelho. Mas quais foram as coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo? Eu tentei fazer uma lista aqui de coisas que aconteceram com ele para que ele pudesse ter um tom tão otimista como ele estava aqui nessas palavras. E eu listei Atos, que cobre capítulo 21 ao capítulo 22, que foi o ponto de partida que cobre a narrativa em que Paulo é preso, é julgado e vai parar preso em Roma. A partir do capítulo 21, nós vemos em Atos que Paulo é preso em Jerusalém, é acusado injustamente em Cesareia. Em Cesareia, Paulo é caluniado e acusado pelas autoridades religiosas de ser um perturbador da paz. O julgamento de Paulo é adiado e seu caso vai parar nas mãos das autoridades romanas. Ninguém queria condenar Paulo, não via nele motivos para ele ser condenado. A mesma coisa aconteceu com Jesus, mas as autoridades religiosas judaicas queriam que ele fosse condenado, que ele fosse eliminado. E é por isso que as autoridades romanas, não vendo nele crime nenhum, eles se omitem, mas fica um jogando a responsabilidade para o outro. E vai Paulo de um lado e vai Paulo de outro, e não sabe o que acontece com ele. E durante a sua viagem missionária, nós conhecemos essa história.
Paulo, ele enfrenta um naufrágio. Ele, toda uma tripulação, quase morre, mas Deus preserva a vida deles. Mas chegando na ilha de Malta, o que acontece com o apóstolo Paulo? Ele é picado por uma víbora, mas Deus preserva a vida dele. Olha o que acontece com esse homem. Finalmente, ele chega são e salvo, mas depois de todas essas realidades difíceis e desafiadoras, ele chega trancafiado, algemado em Roma, diante de todo mundo vendo isso, e colocado numa prisão. Apesar disso tudo, Paulo ainda afirma que as dificuldades não tinham impedido o avanço do evangelho, mas em vez disso, contribuiu para o seu avanço, meus irmãos. Olha que coisa tremenda. Eu pergunto a você, do que você se queixa? O que preocupa você? Por que muitas vezes nós murmuramos? Por que muitas vezes nós nos mostramos desanimados em meio às dificuldades da vida? Quando na verdade Deus está usando tudo isso e Ele planejou muitas vezes essas dificuldades para cumprir seus propósitos maravilhosos. E o principal deles é fazer o evangelho avançar através de nós. A prisão de Paulo não foi um impedimento. Pelo contrário, foi uma oportunidade para fazer avançar o evangelho. E nós vemos Deus fazendo isso em toda a história bíblica, mas eu selecionei apenas um exemplo disso. Quando nós olhamos para José, José foi preso, ele foi negociado pelos seus irmãos, quase mataram ele, jogaram ele numa cisterna, depois venderam ele como escravo. Ele foi como escravo para o Egito, passou maus tratos. Quantos anos nós estamos fazendo essa leitura da Bíblia e já chegamos nessa história, mas quando chega no final, Deus o coloca como governador do Egito, e quando ele tem um encontro com a sua família, e os seus irmãos descobrem que é José, qual é a conclusão que José chega? A conclusão que todos nós precisamos chegar quando passamos por momentos difíceis, situações que muitas vezes nós não entendemos, mas que são planejadas muitas vezes por Deus. Deus não perde o controle das dificuldades que nós enfrentamos. Tudo isso que parecia ser uma tragédia, Deus transforma em bênçãos. E foi isso que Deus fez com José, e era isso que Deus estava fazendo com o apóstolo Paulo, usando a sua prisão, usando as suas algemas, usando o seu sofrimento, usando as suas cadeias, para a glória do seu nome, para fazer o evangelho avançar. O inimigo pensou que estava prevalecendo ao tentar silenciar Paulo em uma prisão. Mas foi na prisão que Paulo foi capaz de escrever as melhores cartas, as maiores cartas do Novo Testamento, encorajando crentes, orientando crentes, promovendo o ministério da reconciliação e servindo hoje de incentivo para nós, igreja do século XXI, que passamos por muitas lutas, por muitos desafios e continuarmos caminhando com a alegria de Deus e nos satisfazendo nele, porque os planos dele não podem se frustrar. O que nós precisamos é pensar como, de alguma maneira, o evangelho ele precisa encontrar progresso em nossas lutas, meus irmãos. O evangelho precisa encontrar progresso em suas cadeias. O evangelho precisa encontrar progresso em nossas tribulações, em nossas provações. É isso que você precisa se perguntar. Como essa situação pode contribuir para o avanço do evangelho na minha vida? Para o avanço do evangelho na minha vizinhança, no meu trabalho, no hospital, em qualquer situação. E nós vemos também que o evangelho ele avança de 3 maneiras, do versículo 13 ao 18. Vamos ler, versículo 13 ao 18. Diz assim: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousaram falar a palavra com mais coragem. E a verdade é que alguns proclamam Cristo por inveja, rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar os meus sofrimentos na prisão. Mas que importa, uma vez que, de alguma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com sofrimento, com fingimento, seja com sinceridade. Também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. O evangelho estava avançando entre os guardas do palácio, a guarda pretoriana, que é a elite militar do Império Romano, eram os guardas do palácio, mas ele diz que também avançou entre os demais de Roma. O evangelho, ele avançou alcançando todas as pessoas de Roma, e esses guardas, todos sabiam que a prisão de Paulo, ela não era por ele ter cometido nenhum crime, mas por causa da sua entrega à causa de Cristo. E Paulo, ele vivia
sob uma constante vigilância. Para vocês terem uma ideia, a guarda pretoriana, por assim dizer, a guarda imperial, né, os soldados de elite do Império Romano, eles tinham turnos de 6 e 6 horas. E era durante esse intervalo que eles ouviam as pregações de Paulo. Paulo aproveitava essas oportunidades para falar de Cristo. Pode ser que no início, imagine a cena, no início eles tenham olhado para ele desdenhado, porque os romanos eles eram perversos, eles eram rudes. Mas aos poucos eles foram vendo como Paulo se comportava na prisão, como ele lidava com aquilo, como ele lidava com o sofrimento, como ele lidava com os maus tratos, com as privações, como ele tratava os juízes, como ele tratava as autoridades, como ele tratava os seus amigos que visitavam ele, os conselhos, as orientações, a maneira branda, a maneira de lidar com tudo que ele estava vivendo. E aos poucos eles foram olhando para aquilo de uma maneira diferente, e eles foram dando espaço para Paulo, e querendo entender um pouco mais do que ele acreditava, por que ele ainda perseverava e insistia naquilo, sabendo que corria risco de morrer. E o apóstolo Paulo vai aproveitando essas oportunidades. E ele vai compartilhando o evangelho. E o evangelho é ouvido por eles. E depois pela família dos guardas. E depois da família dos guardas aos vizinhos. E agora a notícia de Paulo, que é o evangelho de Jesus, está sendo espalhado por toda Roma. E é assim que o evangelho vai avançando. Não avança apenas sobre ele, mas o evangelho também avançou entre irmãos. O texto diz que as prisões de Paulo foi também capaz de reanimar aqueles que estavam desanimados. Paulo chega preso em Roma. A fama daquele homem popular, imponente, que pregava o evangelho, missionário ousado, agora estava sendo um motivo de tristeza para muitos desses irmãos. Mas ele fala que o Senhor revitalizou, eles receberam uma nova fonte de energia, através das suas cadeias, através das suas algemas, e eles começaram a pregar com mais coragem o Evangelho, porque é isso que o Senhor Jesus ele quer fazer com a gente. Ele é a nossa fonte de estímulo, Ele é a nossa fonte de encorajamento, apesar das dificuldades, apesar dos dramas, das lutas que nós enfrentamos, seja na nossa casa, seja no nosso casamento, seja no trabalho, seja no nosso dia a dia. Ele é a nossa fonte de energia, a nossa fonte de vigor, de estímulo, de poder para pregarmos o Evangelho em circunstâncias adversas. Mas há algo também muito curioso aqui. Ele diz que o Evangelho estava crescendo entre dois grupos. O Evangelho ele cresce entre dois grupos, e esses dois grupos são descritos pelo apóstolo Paulo. O primeiro grupo aqui que ele destaca é o que João Calvino diz, é que Deus ele cumpre seus propósitos maravilhosos por meio de instrumentos muitas vezes perversos. É isso que ele está falando aqui. Esses irmãos aqui que Paulo fala eram irmãos que estavam pregando por rivalidade, por oportunismo, por egoísmo. Eram pessoas que visavam seus interesses pessoais. Mas nada é dito aqui que eles estavam pregando um falso evangelho. O apóstolo Paulo não está triste porque eles pregam um falso evangelho. Não está triste porque eles pregam uma falsa doutrina. Eles não são chamados aqui de falsos mestres, de que pregam outro Cristo, um outro evangelho. Eles não são considerados cães, como ele vai falar dos maus obreiros no capítulo 3. Ele está falando que eles pregam a Cristo. Eles pregam a verdadeira doutrina, mas o problema desses obreiros aqui, desses pregadores, desses evangelistas, é a motivação do coração deles. A motivação do coração deles é lucrar. Eles viram que Paulo estava fora de circulação, então eles viram uma oportunidade de ganhar vantagem, de ganhar popularidade, visibilidade e de lucrar. Existem pessoas assim hoje em dia. Existem muitos obreiros assim. Existem muitos crentes assim. Existem muitos pregadores assim, cobrando, sendo pregadores de boas mensagens, mas eles visam lucrar, riqueza, eles são competitivos. Eles estão em busca de holofotes, eles estão em busca de visibilidade, eles estão em busca de popularidade, de engajamento. Eles estão pregando o evangelho, mas eles estão vivendo assim, com a motivação errada. O apóstolo Paulo não está encorajando isso. Ele lamenta, mas ele se alegra porque Cristo está sendo pregado. Ele não quer entrar em debate. Ele não quer brigar com eles. O apóstolo Paulo, ele vê que mesmo ele estando em algemas, estando restrito em uma prisão, o evangelho está sendo pregado, apesar desses obreiros mal intencionados. Para ele o mais importante é que o evangelho seja pregado com fidelidade. Até porque existiam irmãos também que eram apoiadores de Paulo e estavam pregando o verdadeiro evangelho pelos motivos certos. Ele fala que esses faziam de boa vontade, esses faziam com sinceridade, eles tinham amor, porque eles viam no apóstolo Paulo esse exemplo, esse modelo. Eles se espelhavam em Paulo, e principalmente porque eles sabiam que Paulo estava incumbido da defesa do evangelho. O texto usa essa expressão, o apóstolo Paulo usou essa expressão, incumbido da defesa do evangelho, que pode ser considerada
considerada como um soldado que estava em seu posto à disposição para o serviço. É essa ideia aqui que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo entendia que as suas cadeias era plano de Deus e que era ali na prisão, estabelecido por Deus como uma agência missionária, por meio de quem o apóstolo Paulo estava cumprindo o seu comissionamento, meus irmãos. Aí no meio do sofrimento, aí no meio da angústia, no meio da dificuldade, você pode ter limitações, dificuldade, você gostaria de estar fazendo mais. Eu conheço irmãos que falam, eu queria ter mais saúde, eu queria ter mais energia, eu queria ter a tua idade. Não importa a sua idade aí, mesmo com limitações, Deus quer usar você. Ele pode usar você. Não se limite, não se entristeça, não fique inibido. Deus vai usar a sua vida, meu irmão. Deus vai usar a sua vida, minha irmã, a despeito das suas limitações. Mas nós precisamos pregar o evangelho pelos motivos certos. Não basta ser fiel ao evangelho. Nós temos que ser fiéis, mas também cumprir isso com honestidade. Não precisamos buscar um reino pessoal nessa terra, nos aproveitar do evangelho para buscar um reino pessoal, para buscar lucrar em cima do evangelho. Existem muitas pessoas fazendo isso. Paulo não buscava popularidade, visibilidade, fama, ele não procurava isso. Ele só queria ser fiel, ele só queria pregar o evangelho, ele só queria agradar aquele que o arregimentou, aquele que o comissionou. O apóstolo Paulo queria ser um bom combatente, um bom soldado fiel ao evangelho e aquele que o comissionou, meu irmão e minha irmã. Seja como for, haja o que houver, venha o que vier, seja fiel e esqueça o motivo daqueles que estão pregando pelos motivos errados. A nós compete apenas fazer o que é certo e deixar nas mãos de Deus a responsabilidade de julgar cada um conforme as suas motivações. E foi assim, Paulo estava se alegrando, ele estava feliz, mas há um outro também motivo dele se alegrar, porque Deus, ele cumpre os seus propósitos soberanos, apesar das limitações, apesar da dificuldade. Para quê? Primeiro, para o avanço do evangelho, nós vemos isso do versículo 12 ao versículo 18, mas agora, dos versículos de número 19 ao versículo 26, para o engrandecimento de Jesus em nossa vida. Qual era o objetivo do apóstolo Paulo aqui? A partir dos versículos de número 19 e 26, o apóstolo Paulo apresenta dois propósitos pelos quais ele estava conseguindo enfrentar aquelas dificuldades, aquela prisão. O primeiro era esse. O principal desejo dele estava para se concretizar, que era engrandecer Cristo, quer pela vida ou quer pela sua morte. Nós precisamos entender isso com cuidado, porque o apóstolo Paulo aqui ele está alegre, ele termina o versículo 18 dizendo assim, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Alguns editores preferem colocar essa parte B do versículo 18 em harmonia com a parte A do versículo 19. Sim, eu sempre me alegrarei. Por quê? Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele está convicto de que o Espírito de Jesus irá dar o que ele precisa como resposta às orações dos filipenses. E isso nos mostra a importância da oração na comunhão dos irmãos. O apóstolo Paulo estava feliz porque ele sabia que os seus irmãos, embora ele estivesse preso e distante deles, eles estavam orando por ele, estavam suplicando, estavam rogando a Deus para o libertar, para cumprir o seu propósito. E o apóstolo Paulo sabia que sem o poder do Espírito de Jesus, ele não seria capaz de fazer isso. Então ele ora, e ele agradece, e ele reconhece, e ele celebra, porque ele sabe que o Espírito de Jesus irá proporcionar para ele a força e a coragem para que ele possa vencer as suas dificuldades, sem negar a sua fé no seu Salvador. Ele diz, eu sei, eu estou convicto, a minha profunda convicção que tem, como se fosse uma pessoa que colocasse a cabeça para fora, assim, olhasse no horizonte. A expectativa de Paulo era essa, ele estava olhando para o futuro, eu tenho certeza que lá na frente, seja eu condenado ou seja eu solto, eu não serei envergonhado, não serei decepcionado. Quando ele está falando isso aqui, ele não está falando como algumas pessoas hoje do evangelho triunfalista. O eco aqui é dos salmos, é o eco de Jó, é o eco do Salmo 30 que nós lemos hoje. O salmista Davi, ele dizia, qual é o proveito que tem se eu morrer agora? Senhor,
Me deixa vivo, para que eu possa te louvar, para que eu possa pregar a tua verdade. O Senhor, Ele vai responder essas orações, e Ele vai me dar essa força para que eu cumpra esse propósito. É isso que Ele está falando aqui. Ele cria nessa libertação, mas essa libertação, na perspectiva de Paulo, que é um debate muito grande entre os estudiosos, é que a palavra libertação, ela representa também salvação. O apóstolo Paulo estava convicto que o Senhor daria força para ele encarar essa libertação, ou seja, a libertação, caso ela acontecesse, ele fosse posto em liberdade, ou a libertação das suas angústias temporárias, para se encontrar com Cristo e ficar livre para sempre do seu sofrimento e das suas angústias. E Ele quer engrandecer Cristo, seja pela vida ou pela morte, meus irmãos. Essa tem que ser a nossa perspectiva. Nós temos que viver na perspectiva de Deus. Nós precisamos viver na perspectiva da eternidade. Nós precisamos viver na perspectiva da obra de Jesus, na perspectiva de Cristo, meus irmãos. Na perspectiva de Cristo, meus irmãos. Seja o que for, seja qual for o resultado, eu tenho certeza que Deus vai estar comigo. Seja na doença, seja na saúde, quer na vida ou quer na morte, o Senhor estará comigo, Ele prometeu. E é o Espírito de Jesus que dá a força e a coragem para a gente cumprir o nosso comissionamento neste mundo, meu irmão. Como você tem encarado as adversidades? Isso aqui é uma fonte de encorajamento, porque quando você recebe um diagnóstico, porque você quando passa por situações de incerteza, você não sabe qual é o desfecho, muitas vezes situações difíceis, desafiadoras, o que acontece com você, como você reage? Quando nós olhamos para as cadeias de Paulo, para o seu sofrimento, nós olhamos para um homem que está olhando para Cristo, e ele está vencendo pela força que Cristo está dando para ele, a superar esses obstáculos, e ele está pronto, portanto, seja para continuar vivo e fazendo a obra de Deus, ou até mesmo ser morto para se encontrar com Cristo na glória. Eu ouvi há muitos anos atrás um testemunho de um pastor que foi diagnosticado com câncer. Alguns de vocês já devem ter ouvido isso. Nesse testemunho, ele contava que a igreja estava orando por ele, orando, pedindo para que ele fosse curado. A igreja suplicava, a igreja rogava a Deus. E aí ele foi agradecer à igreja pessoalmente, dizendo: meus irmãos e irmãs, eu sou grato a Deus pelas suas orações. Mas fiquem sabendo que se o Senhor me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se o Senhor não me curar e eu morrer, eu verei a glória de Deus. Meus irmãos, é para a glória de Deus que nós fomos criados. E é nessa perspectiva que nós temos que viver a fé cristã a despeito das nossas dificuldades. É assim que nós precisamos viver. Agora veja algo muito importante. O primeiro propósito de Paulo é engrandecer Cristo, quer pela vida ou quer pela morte. Ele estava preparado. Se eu for posto em liberdade, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou continuar avançando, o evangelho vai continuar prosperando comigo livre. Mas se eu morrer, eu vou me encontrar com Cristo. Eu vou desarmar a tenda e vou me encontrar com o Senhor Jesus. Mas olha, se eu continuar, e eu estou num dilema, apóstolo Paulo, eu estou num dilema que eu estou cercado por todos os lados. Eu quero muito me encontrar com Jesus. Porque isso é incomparavelmente melhor. Por que é incomparavelmente melhor? Livre da angústia, livre de sofrimento, lágrimas enxugadas, banquete no céu, felicidade completa, harmonia plena, sem prejuízos pelo pecado, para sempre. Havia muitas vantagens. Há muitas vantagens, meu irmão e minha irmã, de nos encontrarmos com Jesus. Por isso, nós não deveríamos temer a morte, porque é algo reservado de muito valor para a gente. Jesus falou: eu vou, mas eu vou preparar morada para vocês. Vocês têm onde morar, vocês vão ter um lugar de alegria, um lugar de festa, um lugar de glória, um lugar onde não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá pecado, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glórias a Deus, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Mas Ele viu que havia uma necessidade na igreja. A igreja tinha apenas 10 anos de existência. Tinham acabado de largar seus ídolos. Tinha acabado de largar a idolatria, alguns pecados de moralidade. E ainda tinha algumas fragilidades, algumas limitações. O apóstolo fala: mas eu estou vendo que existe uma necessidade. Se eu continuar vivo, eu vou batalhar com vocês. Eu vou estar com vocês, mas eu vou trabalhar com vocês para o progresso de vocês. E o apóstolo Paulo bota progresso junto com alegria. Para o progresso da alegria na fé. Progresso e alegria, nessa carta elas andam junto. O apóstolo Paulo, ele não era um homem que desperdiçava o seu tempo com futilidades.
Ele não desperdiçava a sua vida. A oportunidade que ele teve para estar com eles era para trabalhar, era para fazer um trabalho frutífero, era para ajudar seus irmãos no progresso do Senhor, no progresso do Evangelho, mas também no progresso espiritual deles. E essa tem que ser a nossa preocupação, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós podemos ter ideais espirituais nobres. O apóstolo Paulo tinha. Ele queria se encontrar com Jesus, mas ele estava disposto até mesmo em continuar vivo apenas para ajudar os seus irmãos a progredirem na fé. Muitas vezes nós não temos objetivos, propósitos nobres assim, que conciliam esses dois objetivos de Paulo. Estar com Cristo, nós às vezes temos até pavor de falar sobre isso. E às vezes nós não queremos nos encontrar com Cristo logo por motivos banais, por motivos fúteis. Não porque nós queremos ajudar outros a crescer na sua caminhada. Não porque nós queremos congregar mais. Não porque nós queremos trabalhar mais. Não porque nós queremos servir mais. Esse não era o objetivo de Paulo. Ser posto em liberdade para aproveitar a sua vida à torta e à direita, de qualquer maneira. Não é essa. Existem muitos irmãos que às vezes passam por situações de perigo. Recebem um diagnóstico muito ruim, oram, a igreja clama, e eles recebem depois alta. Eles recebem depois um diagnóstico de que estão liberados, podem voltar à vida normal. E ao invés deles aproveitarem a vida deles para servir a Deus, para abençoar a obra de Deus, eles desperdiçam a sua vida e vão aproveitar tudo aquilo de maneira fútil e banal, desperdiçando ao invés de se alegrar pela causa de Cristo. Existem pessoas assim. Mas o Senhor está nos chamando hoje a valorizar a liberdade que temos, as oportunidades que Ele está nos dando, seja nos momentos maravilhosos da nossa vida, ou seja nos momentos de grande dificuldade, de angústia, porque Ele está conosco. Ele promete estar conosco, mas Ele também quer fazer uma obra através de nós. Ele quer que o seu evangelho progrida, mas Ele quer também dar significado, te dar utilidade, te dar propósito para fazer a obra dEle, em favor de outros irmãos e irmãs. Então não desperdice, meu irmão, não desperdice isso. Agora eu quero que você faça uma reflexão nessa manhã. Vocês estão vendo qual era o propósito de Paulo, os propósitos dele? Engrandecer o nome de Jesus, mas também ser útil, fazer trabalho frutífero, colaborar com a frutificação da obra de Deus, com o crescimento espiritual dos seus irmãos na fé. Era isso, esse precisa ser o nosso propósito. E eu pergunto para você que está aqui essa manhã, como você tem usado a sua vida? Você tem desfrutado da sua vida da maneira como agrada a Deus? Ou você tem desperdiçado a sua vida com futilidades? Você tem desperdiçado a sua vida com coisas banais? Existe algo muito mais valioso, não desperdice a sua vida. Se entregue a sua vida à causa de Cristo. Entregue a sua vida por algo maior, por algo melhor, por algo mais glorioso. Todo aquele que serve a Deus não será decepcionado. Ele promete estar conosco, Ele promete fazer a sua obra avançar e prosperar em nossa vida e através de nós. Você jovem que está aqui, não desperdice a sua vida. Existem muitos jovens desperdiçando a sua vida com coisas fúteis. Lute por algo que vale a pena. Lute por algo que vai fazer o nome de Jesus ser engrandecido na sua vida. Dê a sua vida pela obra de Deus. Procure o líder da juventude e fale: eu quero servir, eu quero trabalhar, eu quero me entregar, eu quero me lançar de corpo e alma nessa obra. E entregue a tua vida e morra por algo que vale a pena. Seja um obreiro, seja uma obreira, seja um professor, uma professora, se junte às professoras da escola bíblica infantil, se junte aos homens de Deus, às mulheres de Deus, aqueles que estão dedicando a sua energia, seus recursos, seu tempo para a causa de Cristo. E se você está desperdiçando a sua vida por causa do pecado, o Senhor te chama ao arrependimento nessa manhã. Se arrependa dos seus pecados, por viver uma vida imoral, por viver uma vida de idolatria, por viver uma vida fútil nesse mundo, afastada de Deus, separada de Deus, porque fora de Cristo, longe de Deus não há salvação. Então se arrependa hoje dos seus pecados, entregue a sua vida, deixe de ser um religioso, apenas um frequentador de igreja, entregue a sua vida a Cristo e Ele vai fazer da sua vida uma vida frutífera para a glória do nome de Jesus. Se renda nessa manhã a Jesus, porque Ele é tremendo. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós não podemos deixar as dificuldades roubar a alegria pela entrega à causa de Cristo, porque o Senhor usa as dificuldades, usa as nossas dificuldades como oportunidades para fazer
o evangelho progredir em nossas lutas, mas também para engrandecer Cristo em nosso sofrimento. Pode não parecer algo confortável, ver sentido no sofrimento, mas Deus está usando cada momento, cada luta, cada dificuldade para cumprir os seus propósitos maravilhosos em nossa vida. Amém? Então vamos orar, feche seus olhos.